Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, voltando depois de uma comemoração do Dia dos Pais, que esteja na graça, aos que estão com os pais vivos, aqui debaixo do sol, esperamos sempre a possibilidade de comemorar todos os dias o Dia dos Pais. Amém? Vamos falar hoje o tema, o Dia do Senhor. E que muitos ainda esperam a vinda dele. Algumas pregações em que se dá essa esperança de que ele está vindo. Na verdade, ele já veio. Ele está dentro de nós. Se ele está aqui dentro de nós, como ele vai voltar? Uma outra questão é que se Jesus Cristo não veio, João Batista está vivo. Como? Porque Jesus disse a Pedro, uma vez que Pedro se incomodou com João, e Jesus disse, em que aqui alguns que estão comigo aqui não passará pela morte até que eu venha. Se referia a João. Então, se ainda estar para vir, João está vivo. Mas no dia do Senhor, que foi esperado e já aconteceu, foi um dia marcante que mudou toda a história, porque na verdade aconteceu a revelação de Cristo na cruz e o juízo de Deus, o juízo final, que também muita gente está aguardando e colocando nessa espera de que vai acontecer o juízo final, o juízo de Deus. Portanto, vamos ver aqui algumas referências de que o dia do Senhor e o que aconteceu, o que mostra das evidências que aconteceram no dia do Senhor. Vamos aqui para Joel, no capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vou repetir. Vem, já está próximo. Então aqui já está colocando esta palavra próximo. É evidente que já está para acontecer. Uma coisa próxima. Assim como também há muitas referências com relação a este dia. Está perto, está para acontecer. Tá? Vamos para Amós. Amós, no capítulo 5. No capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então, vai acontecer muita coisa, né? Neste dia. Na verdade, já aconteceu. Quando se relaciona a ira do Senhor para se fazer justiça. A ira se refere a se fazer justiça, não sentimento de vingança. Então aqui, o dia
de trevas e não de luz. A princípio, o que iria acontecer, onde os soberanos, os reis, os imperadores, que até associam na linguagem de figura o sol, a lua, as estrelas, que iriam cair. Exatamente nessa relação dos poderosos que perseguiam os cristãos. Vamos aqui para Malaquias. Malaquias. Eu estava ali fora, mas o barulho aqui do pessoal capinando, aí eu tive que voltar aqui para o quarto. Se vocês estão ouvindo algum barulhozinho aí, de Malaquias. Então também estou aqui em uma posição meio desconfortável pela iluminação, mas é isso. A improvisação, mas com muita vontade, e que façamos esta leitura do Evangelho em verdade. Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o próprio Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que aqui ele mandou Elias, que lá no Novo Testamento se refere a João. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. A luminosidade aqui também está meio assim, mas vai dar certo. No capítulo 17. No versículo 31. Capítulo 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, este varão, Jesus Cristo, do qual foi Deus, outorgou Jesus a fazer o julgamento dos ímpios, dos judeus e dos gentios. Vamos para o capítulo 1. Voltando aqui para o capítulo 1, em Atos. Atos dos Apóstolos, em que neste capítulo, nesta epístola, mostra a atividade dos apóstolos. No capítulo 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Aqui se refere à segunda vinda de Jesus, que foi na ressurreição. Quando ele ressuscita, não mais para pecados, porque os pecados ficaram lá nas trevas, porque o pecado estava no corpo, foi despojado o seu corpo com os pecados. Quando ele ressuscita, é para a libertação, para a justificação. Então, quando ele ressuscita, sem
pecado. Por que é que fala em pecado hoje? Portanto, os que falam que existe pecado, pela fidelidade com a palavra de Deus em verdade, pecado não existe. Porque se diz que tem um pecador ou que tem pecado, então Jesus não ressuscitou. Aí fica naquela condição de que ele ainda está para vir. Ele, quando ressuscita, purificou todos do pecado. Vamos para Romanos, no capítulo 2, versículo 5 a 16. Bicho, um pouquinho comprido. Vamos fazer a leitura, né? No capítulo 2, versículo 5 a 16. Vamos lá. Mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. Vou repetir. Desobedecem à verdade e obediência à injustiça. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu, primeiro, e também ao grego. Então veja aqui aquela referência que fiz sobre primeiro ao judeu e depois aos gregos. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e segundo também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui as pessoas entendem como acepção de pessoas, que seria naquela questão de etnia, ética ou ideologia. Aqui ele se referiu a tanto judeus como gentios. Ele não faz distinção. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Então, os que estão debaixo da lei serão julgados. Os que não estão debaixo da lei, não conheciam a lei, que é o caso dos gentios, também perecerão. De uma forma que eles pecaram pela sua natureza de não conhecer a lei, mas praticaram. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, a libertação do poder do pecado. Os que estavam debaixo da lei. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, pela própria consciência, não pela lei, mas pela sua própria consciência e pensamento, eles terão a sua condição de julgar. É o estado de hoje, porque o juízo de Deus aconteceu na cruz.
Nós temos o juízo da nossa própria consciência, de nossos erros, de nossas limitações, do qual nós temos consciência de nossos erros. Aí está o juízo de hoje, do qual nós podemos se defender ou também acusando-se, como está aqui escrito, não é? Mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Não é em si a escritura, é o evangelho. Amém? Então veja aqui a importância de nossa consciência do que pensamos, do que falamos e que fazemos. Hoje é esse tipo de juízo. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 14. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 14. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Glorificação. Justificação é a libertação do poder do pecado. Glorificação é a libertação da ação do pecado. E a santificação é a libertação da presença do pecado. Então nós estamos numa situação de glória, no reino estabelecido. E permanecer no reino, aprender a viver no reino, na glória em que Jesus Cristo foi o mediador. Na glória de Jesus Cristo, em que ele também foi glorificado desde o princípio, Jesus Cristo. Em 2 Pedro, vamos aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Os elementos aqui que serão achados, despidos e nus, é o plano do juízo de Deus, mas os elementos que ele se refere aqui é a terra, água, fogo e ar. Desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas não hão de ser assim desfeitas, deveis ser mais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha o detalhe. Novos céus e nova terra. Deus criou o céu e a terra. Jesus, novos céus e nova terra. O que significa? O novo estado de vida em que nós hoje estamos livres. Uma nova criatura em novidade de vida.
É esse estado de vida, o que era antes a perseguição, a morte, que é o ministério da morte, e depois da cruz, na nova aliança, um novo estado de vida, em que nós encontramos o Espírito Santo, que foi derramado generosamente no batismo do Espírito Santo e fogo, que aqui está se referindo o dia do Senhor, o fogo e a justiça. E estamos livres, deixamos de ser servos para sermos filhos. Então aqui novos céus e nova terra, é um novo estado de vida, em que passamos a viver livres, libertos da escravidão da lei. Segundo Pedro, no capítulo 3, desculpe, já foi lido, né? O que acabamos de ler? Exatamente. Então houve a igreja militante e a triunfante que se uniram para o culto. Então houve uma unificação. Vamos aqui em Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 22 a 25. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala coisas superiores. Sangue que fala coisas superiores. No que se refere esse sangue? Sangue de Jesus Cristo, que é o sangue do perdão. Ao que fala o próprio Abel, que no caso o sangue de Abel foi de vingança. Então nós temos aqui o sangue de Cristo derramado na cruz, a aspersão que fala coisas superiores, que foi o perdão. Até o versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele do que dos céus nos adverte. Olha aqui essa advertência. Se não escaparemos aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos devíamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Bem. Vamos aqui para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, que aqui nós estamos fazendo uma leitura no tema O Dia do Senhor, do juízo, e que nós também recebemos na revelação de Jesus Cristo na cruz, que foram todos
convergidos para ele. Como ele disse, ao ser levantado do madeiro, todos serão atraídos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram, porque antes da cruz existia a morte pela lei, mas morriam, e estes que morreram na fé em Cristo serão ressuscitados primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, eles que estavam lá vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos aqui uma linguagem de figura, como tem o sol, a lua, as nuvens, ele vem em nuvens. Então, o que relaciona essa linguagem de figura? Nuvens corresponde à multidão, uma intensa multidão. Ares, palavra ares, no entendimento de que é o ar que nós respiramos aqui. Então, a vinda de Jesus Cristo veio de maneira esplendorosa. Por isso que se fala em nuvens, em louvores, com seus anjos santos que se relacionam os discípulos, as pessoas que seguiam Jesus Cristo. Este momento glorioso. Efésios. Vamos para Efésios. No capítulo 1, versículos 3 a 20. Vai ser cumprido aqui. Nós vamos fazer a leitura. Não fazemos alguns pequenos comentários. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 20. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, glória, espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, o que aconteceu na cruz, do qual ele derramou generosamente o Espírito Santo de adoção. Somos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. De graça, Senhor. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Então, isso aconteceu com eles e nós também alcançamos esta graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Essa plenitude dos tempos foi lá na cruz, que é o marco em que aconteceu a revelação de Jesus Cristo. Tudo teria que acontecer no tempo certo. Tanto as do céu como as da terra. Versículo 11.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vontade de Deus. Foi cumprida toda a vontade dele, que ele disse, a minha vontade se cumprirá. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Olha aí a salvação no evangelho. A fé. Tendo nele também crido, fostes selados. Olha a palavra selados. Com o Espírito Santo da promessa. Estamos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo ora pelos crentes, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Aqui Paulo orando, não é? Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Cristo Jesus no Evangelho, no poder. Amém. Efésios, no capítulo 2, versículo 7, aqui diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós temos aqui o aperfeiçoamento, procurar aperfeiçoarmos com a leitura do Evangelho, purificar nossa mente e o nosso coração, do qual ele disse que na nova aliança imprimirei na sua mente e inscreverei no seu coração os mandamentos da nova aliança. O amor a Deus e amor ao próximo. No capítulo 3, em Efésios, capítulo 3, versículo 9. A manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que,
pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus. No entanto, o que sabemos é que no dia do Senhor que aconteceu, o juízo final, onde tivemos umas tribulações, tivemos que no sentido que eu estou aqui falando, é porque aconteceu na época, naquela geração, de julgamento, de que possamos aqui ter recebido a graça. Nós que somos remanescentes, recebemos esta graça da salvação e estamos hoje libertos, livres do jugo da escravidão, do qual muitos, infelizmente, voltaram e permanecem nos costumes e tradições de um povo. Amém? Então, o dia do Senhor foi na glória para que possamos ter novos céus e nova terra. É o estado de vida em que hoje encontramos na glória, selados com o Espírito Santo em nosso espírito. Abençoado seja, na graça e paz do Senhor a vocês, e que Deus abençoe a todos.